Olá, meu amigo, seguindo a jornada conhecendo a Bíblia, hoje livro do profeta Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento, faz parte dos profetas menores, tem 14 capítulos. Ele viveu na mesma época do profeta Ageu, portanto a época da reconstrução do templo em Jerusalém, na época do reinado do rei Dário, e ele vai viver nesse mesmo contexto então de Esdras e Neemias. Muito legal ler esse livro junto com o livro do profeta Ageu, que foi contemporâneo dele, e com o livro de Esdras e Neemias, para você entender esse contexto da reconstrução de Jerusalém. A estrutura desse livro, ela se divide em duas partes, muito semelhante com a estrutura do livro do profeta Daniel. E também nós vamos ver algumas semelhanças na forma de escrita e na forma das visões que ele teve com aquilo que Isaías via. O livro de Zacarias ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o final do capítulo 8, onde ele fala sobre coisas do tempo presente, são profecias para aqueles dias que eles viviam. E a segunda parte do livro, que vai do capítulo 9 até o capítulo 14, são profecias com referência ao reino vindouro de Deus. Inclusive o profeta Zacarias, ele é um dos profetas que mais fala sobre a vinda do Messias. Ele vai profetizar ao povo de Israel que um dia virá um renovo, e esse termo renovo ele usa várias vezes, e que esse renovo reinaria sobre tanto a parte espiritual quanto a parte política, que é um projeto de Deus, e o projeto por meio de Jesus Cristo no reino de Deus. Jesus vai ter um domínio total. Se nós irmos então vendo capítulo por capítulo, parte por parte, nós vamos ver no capítulo 1, ele traz uma exortação ao arrependimento, e ele já tem algumas visões aqui dos cavalos, Deus falando sobre arrependimento, que Deus tinha misericórdia, ele ia voltar a sua misericórdia para a casa de Israel. No capítulo 2, ele continua tendo visões aqui, onde Jerusalém é medida, como se estivesse sendo medida para fazer uma obra, uma construção, que é o que Deus estava fazendo. Israel é exortado para voltar a Sião. Deus queria que eles saíssem do cativeiro, agora que eles estavam autorizados pelo rei a sair e voltar, e eles estavam muitas vezes com medo, não estavam saindo. No capítulo 3, nós temos a parte em que há uma visão muito interessante sobre o sumo sacerdote Josué, onde ele é chamado e as suas vestes estão sujas. Claro, é uma visão, isso não aconteceu, mas vem um anjo de Deus, e Deus diz, tirem essas vestes sujas e dê para ele uma veste limpa. Isso também é o que Deus faz conosco. Com isso aqui, Deus estava dizendo que estava limpando e purificando o serviço do templo de todas aquelas impurezas do passado. Tudo aquilo que foi feito antes, de erro, de pecado, onde se misturou idolatria, aqui Deus estava perdoando e dando uma veste nova. Isso também serve para nós. É uma palavra que Deus tem para nós, que nós recebemos novas vestes quando estamos em Cristo. O nosso passado é perdoado, Deus limpa a nossa vida. E no capítulo 3, versículo 8, diz assim, na segunda parte, eis que eu farei vir o meu renovo, o meu servo, porque eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, e eis que lavrarei a sua escritura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra. Num só dia, no dia que Jesus morreu na cruz, toda iniquidade, todo pecado foi perdoado, para aqueles que se arrependem. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e debaixo da figueira. Vai haver paz, a paz que há a partir do sacrifício de Jesus. No capítulo 4 ele tem outras visões, ele segue tendo visões, agora sobre Zorobabel, que era o rei. No capítulo 5, então, ele tem visões ligadas à questão da justiça, que Deus vai fazer justiça, que não era para as pessoas roubarem, não era para elas fazerem um mal, porque Deus estava vendo e Deus faria justiça. E no capítulo 6 nós temos aquela passagem, temos a visão dos carros, 4 carros, que também são alegorias, onde Deus fala dos ventos que estão vindo, que é o Espírito dele que sopra sobre toda a terra. E no versículo 9 em diante fala sobre a coroação desse sumo sacerdote Josué como o renovo. É interessante aqui, que ele faz essa coroa, e daí diz no versículo 12, segunda parte, diz assim, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Então essa profecia, ela tem um duplo sentido. Ela era profecia para Josué, porque ele era aquele que estava reedificando o templo
naquela época o templo físico, mas esta profecia também é para o Senhor Jesus, que depois nós vamos ver a partir do capítulo 9 que esse termo renovo é usado várias vezes para falar de um reino futuro, de um dia em que Deus restaurará o reino completo a Israel e o renovo reinará. E aí nós entendemos que aqui o renovo também está apontando para esse Messias, esse Salvador que é Jesus, que iria reedificar o templo, reconstruir o templo. Agora não mais templos feitos por mãos humanas, mas nós, templos construídos pelo próprio Espírito de Deus, onde Deus habita. Jesus constrói milhões, bilhões de templos sobre a terra, porque todo cristão se torna templo de Deus por meio de Jesus Cristo. Então aqui esse mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no meu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Olha só, o ofício de rei e de sacerdote. Jesus é rei e sacerdote. É interessante que Deus nos constitui como uma nação de reis e sacerdotes. E aqui no capítulo 7 é uma exortação contra o falso jejum, o jejum feito apenas por aparência ou por querer um benefício. Ele fala que o verdadeiro jejum seria voltar o coração a Deus e explica que por causa desse tipo de ação é que o povo foi para o cativeiro. No versículo 8, começamos a ver uma visão sobre Sião, sobre Israel sendo restaurada, e é bem interessante que diz no versículo 20 em diante que vai chegar o dia em que as pessoas do mundo todo vão dizer: vamos para Jerusalém para ouvir as palavras da paz. É interessante que isso se cumpre, né? Nós hoje somos Israel celestial, nós somos a igreja do Deus vivo, é a Israel espiritual. Tem chegado esses dias, né, em que as pessoas nos procuram e dizem: eu quero conhecer o teu Deus. O capítulo 9 fala do juízo de Deus sobre os outros povos. Promessas no capítulo 10 de bênção sobre Judá e Israel. A parábola do bom pastor e do mau pastor no capítulo 11, aqui ele fala, né, sobre aqueles que pastoreiam Israel, inclusive que se tornam gananciosos. Muitos reis que houveram assim, e ainda hoje nós vemos muitas pessoas que usam a sua liderança para oprimir as pessoas, e isso não agrada a Deus. No capítulo 13 fala que o pastor vai ser ferido. Desperta a espada contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Aqui está falando desta parte em que Jesus teria que morrer na cruz. A espada fere o pastor e as ovelhas ficam soltas, mas Deus devolve ele, Deus cuida dos pequeninos. Apesar de tudo isso, Jesus vai ressuscitar para estar conosco para sempre. E fala muitas promessas no capítulo 14 de bênção e de glória para Israel. E termina o capítulo, versículo 21, Zacarias 14, 21. Eu sempre gosto de ler o último versículo, eu acho que ele fala muito. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Me lembro o dia que Jesus foi lá e derrubou a mesa dos mercadores, né? Não. Aqui está falando que o sacrifício vai ser diferente. Não vai mais precisar de mercador. As panelas todas serão santas. Sabe o que isso quer dizer? Que não vai haver mais um lugar apenas de sacrifício, um lugar santo. Mas todas as casas, todas as panelas serão panelas santas. Quer dizer que todas as vidas serão santas. E o sacrifício estará em todas as casas, não só no templo. É isso que Jesus fez. Hoje o sacrifício de Cristo está sobre todos nós. Em cada casa há o sacrifício de Cristo. E todas as nossas panelas, nossos utensílios, nossa vida, tudo que comemos, que fazemos, quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Tudo que nós vivemos hoje é para a glória de Deus, é santo. Tudo que fazemos é santo. Não precisamos ir a um lugar, a um templo. E ele falava desse dia em que tudo seria santo. É muito bonito o livro do profeta Zacarias. Aprenda mais com esse livro, que aponta a vinda do renovo. Aquele que renova, aquele que faz tudo novo, que é Jesus Cristo. O renovo vem. O renovo de Deus sobre a tua vida é Jesus Cristo.